pô, acho que eu não entendi ainda, e eu vou tentar mudar o meu jeito de explicar, porque a ideia é a gente conseguir explicar da maneira mais simples possível. E aí você conseguir botar em prática. Fechou? Tranquilo. Ótimo. Então eu vou dividir minha tela aqui. E aí nós vamos interagindo, o que você não entender, você vai me perguntando, e aí a gente vai fazer um ping-pong aqui, fechou? Beleza. Boa. A ideia é ser o mais prático possível, mas eu acho que eu vou pegar. Eu gosto muito de desenho, sabe? Porque eu acho que, pelo menos para mim, funciona muito bem entender algumas coisas com desenho. Se desse jeito você achar que não tá muito bom para você, você pode me falar que a gente pula direto pro código, beleza? E aí, Não, o que tá você já ótimo. souber, que tiver claro, você só vai me falando para eu também não ser muito prolixo e te explicar muita coisa que você já sabe, fechou? Uhum. Então, Perfeito, amigo. beleza. Então, estrutura de repetição, né? Você já deve saber, mas só para dar um breve resumo, é nada mais, nada menos do que uma forma da gente interagir com listas, com arrays, que você já deve ter aprendido, né? E Uhum. quando a gente precisa o quê? Fazer uma tarefa repetida, né? Por isso que chama estrutura de repetição. Preciso fazer uma tarefa repetidas vezes. E no mundo real, a gente utiliza isso muito para, igual eu te falei, para trabalhar com lista e array. Então, Uhum. não só para isso, né? Você pode fazer você pode usar a estrutura de repetição para diferentes coisas que você precisa fazer repetidas vezes, mas é bem comum a gente utilizar para listas. E eu acho que lista é uma boa forma da gente aprender na prática, assim, como que você vai utilizar muito no mundo real, sabe? Mas não é a única aplicação, mas é muito utilizado para isso. E aí, o que acontece? Eu vou pegar um exemplo aqui, como você já aprendeu o array, suponhamos que a gente tem aqui, que isso aqui é um array nosso, Uhum. de valores numéricos, né? Então, vou pegar aqui um array com 4 valores. Então, você vai ter lá um array em JavaScript com 4 valores. E aí, suponhamos que esses valores eles possam ser, sei lá, saldos de contas bancárias. E aí, você precisa percorrer esses valores e colocar em um relatório ou mostrar esses valores em algum lugar, né? Ou tratar esses valores de alguma forma dentro do código. E aí, quando eu utilizo uma estrutura de repetição, é justamente porque se eu tenho uma lista, essa lista ela pode ter N valores. Então, eu posso ter lá quantos valores que eu quiser, né? Então, eu não sei quantos valores que essa lista tem. Essa Uhum. lista ela pode ter valores aqui infinitos, né? N valores e por aí vai. Então, como geralmente a gente trabalha muito em listas que a gente não sabe o tamanho, né? Que elas são dinâmicas, elas podem ter diferentes tamanhos, a gente utiliza as estruturas de repetição para eu falar o seguinte: eu quero percorrer essa lista do início até o final. E aí, independente de quantos valores ela tiver, eu vou do primeiro valor até o último valor, e aí eu quero fazer alguma tratativa com esses valores. Então, eu Uhum. vou lá, por exemplo, em uma lista que eu percorro, em uma estrutura de repetição que eu percorro a lista toda e falo: pega o primeiro valor aqui para mim, faz alguma coisa com ele. Agora vai para o próximo, faz alguma coisa com ele. Vai para o próximo, faz alguma coisa, vai para o próximo, faz alguma coisa, vai para o próximo, faz alguma coisa, vai para o próximo, faz alguma coisa. Opa, não tem mais próximo, fechou, minha estrutura de repetição para e continua seguindo a vida, né? Continua seguindo para frente, certo? Segue o fluxo. Segue o fluxo. Então, tranquilo até aqui? Tranquilo. De boa. Boa. Então, eu acho que eu vou seguir pela a linguagem que você está utilizando mais aí é JavaScript, né? É. Então, eu vou seguir aqui pela documentação do Mozilla, e aí você pode até utilizar essas documentações aí depois para você estudar mais a fundo, sabe? E Uhum. aqui na documentação de laços e interações, e aí até uma dica que eu te dou é: abuse muito das documentações, sabe? Então, pô, antes de você ir para, não sei como que você gosta mais, vai para a documentação é muito bom, entenda como que funciona, entenda exemplos, então você pode ver que nas documentações tem vários exemplos, sabe? E aqui eu vou até utilizar ela como guia daquilo que a gente vai aprender da linguagem, beleza? Uhum. E aqui a documentação, ela já ensina para a gente, começando da estrutura for. Então, vou até dar um Ctrl C aqui, ó. Tá. Vou abrir aqui o Visual Studio Code, né? Eu já criei um arquivo JavaScript aqui que a gente vai utilizar. Eu até nomeei ele vou até nomear ele aqui de laços.
Vou pôr laços aqui para a gente saber. E aí o que acontece pegando lá aquilo que a gente já entendeu, né? O for. O for ele é uma estrutura que geralmente ele é muito utilizado quando eu preciso controlar em qual passo que eu estou. Então, por exemplo, eu preciso saber se eu estou no passo 1, 2, 3, 4. Então, quando eu preciso saber em qual passo que eu estou, geralmente eu utilizo o for. Por quê? Porque o for ele tem uma variável que ele vai guardando em qual iteração que ele está. Então, por exemplo, aqui no nosso desenho, suponhamos que eu esteja usando o for, beleza? Uhum. E aí aqui eu vou fazer uma interação dentro de um array que tem 6 itens. E aí, o for, ele vai ter o quê? Uma variável que ele controla. Então, variável passo. Vou colocar aqui passo. Que ela tá no valor, ela vai começar no valor 0, tá? Por que valor 0? Você já deve ter aprendido em array que todo array, o índice inicial é 0, certo? Certo. E aqui eu vou colocar aqui, ó, a variável chama passo. Então, no for, ela vai começar com 0. Então, o 0, ela está aqui. Então, o passo é 0. Na próxima iteração, o passo já vai ser 1. Certo? Então, Certo. aqui, o passo vai ser 1. Na próxima iteração, a variável passo vai ser 2. E assim, sucessivamente. Até chegar no final, né? Que aí, o passo vai ser 5. 5. Então, quando eu preciso saber qual índice ou qual passo, né, que eu estou do for, eu utilizo o for. Porque aí ele vai interagindo e à medida que ele vai interagindo, automaticamente ele vai mudando o valor dessa variável para mim. E aí eu consigo utilizar esse valor para fazer alguma coisa. Certo? Uhum. Então, essa é a vantagem de usar o for. Então, no JavaScript e em outras linguagens de programação também, o for ele vai ter o quê? Essas três partes aqui. A primeira parte é a variável que ele vai controlar, que a gente chamou de passo, certo? Essa variável, eu estou falando para ela que ela começa com 0. Então, eu atribuo um valor para essa variável. Então, eu falo, ó, passo começa com 0. Essa é a primeira parte do meu for. Então, eu falo, ó, for, eu quero uma instrução for, que ele vai ter uma variável que começa com 0. E aqui, ó, a segunda instrução do for é a condicional para esse for. Como que vai ser a condicional para ele parar, certo? Então, para ele não executar infinitas vezes, eu passo uma condicional, que eu falo o seguinte, ó, enquanto, né, essa variável, qual que é a condição para eu parar meu for? Ó, esse for ele vai executar até essa condição aqui ser verdadeira, que é, enquanto essa condição aqui for falso, ele vai executar o for. Uhum. Então, até essa condição ser verdadeira, esse for vai ser executado. Ou seja, quando ela for verdadeira, eu paro de executar o for. E aí, o que eu faço aqui o que vai acontecer após esse for ser executado? E aqui ele está falando o quê? Você vai utilizar uma função, que é a função mais aqui, que é um operador para incrementar uma variável. Então, a minha variável ela começa com 0. Enquanto essa variável for menor do que 5, eu vou executar esse bloco. E aí, depois que eu executar esse bloco, você vai executar o quê? Você vai fazer o seguinte, ó, passo mais, ou seja, faz um mais aí na minha variável. Acrescente o valor 1 na minha variável, certo? Uhum. Então, show. Então, o que vai acontecer vou jogar esse for lá para o nosso desenho, ó, para a gente entender melhor no desenho. E aqui, ó, seria o meu for. Então, como que acontece aqui na prática? Acontece o seguinte, ó. Passo começa com 0. E enquanto essa variável aqui, vou apagar isso aqui de novo, ó, esses valores, para a gente começar de novo, ó. Você vai começar com 0, então ele já instanciou aqui como 0, tá vendo? Minha variável.
Aí, próximo bloco aqui. Enquanto ele for menor do que 5, ele vai continuar executando o for, vai continuar executando a instrução. O bloco. Exato, o bloco. E aí você vai acrescentar 1 depois que você executar. Pô, então fechou. Então vamos lá. Começando o meu for lá, beleza? Beleza. Aí comecei meu for lá. Executei uma vez. Tá no 0, certo? Certo. Aí eu vou verificar. 0. Vou pôr minha condição aqui, ó. Vou pôr minha condição aqui, beleza? Ó, vou pôr aqui, ó. Pra você entender. 0 é menor do que 15? Ó. Aí ele vai verificar, ó. 0 do que 15 não, perdão, do que 5. 0 é menor do que 5? É. Então essa instrução aqui é verdadeira, certo? Uhum. Então, ó. Sim. Se é sim, então, ó. Sim para esse cara. Então eu executo. Então eu vou lá e executei. Executei aqui uma vez. Sim. Pô, beleza. O que eu faço depois? Incremento. Aplico mais no meu. Aplico mais na minha variável passo. Uhum. Pô, show. Agora, apliquei o mais, minha passo é 1. Aí ele olha. 1, que é minha variável passo, é menor do que 5? Sim. Então eu executo mais uma vez. Ó o meu for executando o bloco. Passei para o bloco de novo. Então agora executa mais. Pô, beleza, executei mais. O que vai acontecer? Incrementei minha variável passo, que é o mais aqui, ó. Ficou 2. 2. 2 é maior do que 5? Sim. Então eu executo o bloco, aplico mais na minha variável e assim sucessivamente. Até a gente chegar no quê? No 5. A gente vai chegar na interação 5. Aí na hora que chegar na interação 5, que o meu passo for 5, ele vai falar 5 é menor do que 5? Negativo. Não. É falso. Não, então é falso. Não é. Então agora, meu amigo, eu nem executo mais e eu nem pulo para a próxima iteração. Por quê? Porque essa condição aqui que eu falei para o for, ó, ela agora é uma condição falsa. E ele só executa enquanto for verdadeira essa condição. E a mesma coisa, eu só vou aplicar a função mais aqui na minha variável passo, se caso o meu bloco for executado, certo? Certo. E aí, pronto, parei a minha execução. E aí olha que interessante. Voltando aqui para o nosso código, você vai ver isso na prática, que é, pô, passo 0, eu posso até tirar esse var daqui, se eu não me engano eu consigo, vou utilizar a var também, porque a gente não está trabalhando em escopo, tá? Não é a melhor coisa para se fazer, mas acho que eu consigo fazer isso aqui. Ele vai falar, pô, vou utilizar o mesmo exemplo, ó, executou, vou colocar aqui, ó, executou, certo? Então, ele vai começar com 0, e aí ele vai executar enquanto essa variável aqui for menor do que 5. Então, eu vou usar o Node aqui, ó, para executar nosso arquivo, ó, node.lacos.js, ó, executou 5 vezes, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Agora, olha que interessante. Eu posso colocar o seguinte, ó, true. Você concorda que ele avalia uma expressão aqui? Se ele avalia uma expressão aqui, eu colocar true, o que vai acontecer aqui? Fica infinito. Vai ficar infinito. Então, se eu der não um vai node... ter uma condição de parada, né? Exato, vai ficar aí o resto da vida. Se eu deixar aqui até estourar minha memória. Ô, Juninho, mas aí nesse caso aí, você sabe o valor correto do array, né? Exato. Para você colocar essa condição aí. Exato. Tem como fazer o for quando você não sabe o valor? Tem como fazer o for quando você não sabe o valor. E é isso que é o lance, que é quando eu comecei a falar no início, que é a gente utiliza muito estrutura de repetição para quê? Para iterar geralmente sobre listas, sobre arrays, né? E aí vem sua pergunta. Então, por exemplo, se eu tiver um array aqui, vou declarar ele com let, você já sabe o que é o let, né?
Eu vou declarar ele aqui com let e vou colocar aqui, ó, saldos. Eu vou ter aqui um array de saldos, né? E aí, o que ele recebe? Ele vai receber valores. Então, posso ter aqui valores, diferentes valores, 5, 10, aqui, desculpa, porque aqui no JavaScript eu preciso de vírgulas, né? Então, 2, 25, 30, 40. Então, olhando aqui, eu sei que esse array tem o tamanho, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que ele tem um tamanho de 7, e no caso ele tem de 0 a 6 no seu índice, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um array de tamanho 7. Eu sei disso porque eu estou vendo, porque eu declarei ele estaticamente aqui. Mas pode ser, por exemplo, que você busque isso de uma função do banco de dados. Então, esse array ele vai ser retornado lá do banco de dados para você, e você não sabe o tamanho. E aí, o que acontece dentro do JavaScript, a gente tem uma função chamada, se eu não me engano, length, certo? É o tamanho, Exato. Se eu não me engano, ela é uma função. Vamos conferir aqui, porque tem muito tempo que eu não mexo com o JavaScript. Mas, se eu não me engano, ela é executada dessa maneira. Então, se eu pegar aqui e dar evaluar esse arquivo, não é length, então ela é uma propriedade, ele não é uma função. Então, ele deve ser evaluado assim. Aí, ó. Então, beleza. Então, todo array, né, ele tem uma propriedade que me fala qual que é o tamanho dele, certo? Então, ele printou aqui para mim, ó, 7 no meu terminal. Você está conseguindo ver meu terminal aí? Tá um pouquinho pequeno. Não sei como que eu aumento o terminal aqui, vê se melhorou. Aí. Melhorou? Aí. Então, aqui, ó, ele executou no meu terminal aqui, ele printou 7, que é a propriedade length do meu array de saldos. E aí, o que acontece? Isso é uma condicional. Se eu posso passar qualquer valor que retorna um booleano aqui, eu posso montar qualquer condicional. Então, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, enquanto a minha variável passo, que começa em 0, ela for menor do que o tamanho do meu array, no caso, saldos.length, eu posso até fazer o seguinte, para ficar melhor, eu vou criar uma variável aqui que chama tamanho array. E aí, ele equivale a saldos.length, certo? Aí eu vou lá e mando a condição que é, enquanto passos for menor do que o tamanho do meu array, eu vou executar, entendeu? Eu vou executar. Então aqui, ó, meu array vai ser 7, certo? Então você vai executar, né? E aí eu vou dar um clear no meu terminal aqui. Vou minimizar isso aqui para ficar menor, conseguir dar mais um zoom. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou mandar o Node evaluar o meu arquivo. Aí ele executou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele executou o tamanho do meu array, certo? Então isso é uma condição. Se ela é uma condição, o que ele espera aqui? Ele espera algo que me retorne, uma condição que me retorne true ou que me retorne false, certo? Para eu saber, né? Isso aqui é uma expressão booleana, né? E aí ele precisa saber até quando eu vou executar. E aí enquanto é true, ele está executando. Ele vai, é true, executo, é true, executo. Por isso, se eu colocar true aqui, ele vai rodar infinitamente. E se eu colocar false aqui direto, o que vai acontecer? Não vai rodar nunca. Não vai rodar nunca. Por quê? Ficou até mais cinzinho aqui, tá vendo? Que o VS Code deixou. Por quê? Ele vai olhar e ele vai falar, beleza, criei uma variável aqui. Qual que é o valor dessa variável? O valor dessa variável é 0. E aí, beleza. Quando que eu vou rodar? Vou rodar quando essa expressão foi evaluada. Mas eu coloquei false aqui, tá? Essa expressão sempre vai ser false. E aí ele nunca vai executar. E aí, qualquer coisa que eu fizer que me retorne um true ou false aqui, ele vai evaluar essa expressão, vai verificar se ela é true ou false, e aí sim ele vai executar o bloco. E aí eu posso utilizar qualquer coisa. No caso, aqui eu estou utilizando a variável que eu criei dentro do bloco for para evaluar ela para saber se ela é menor do que o tamanho do meu array. E aí ele vai executar. E aí, um macete interessante.
Você sabe como que acessa o índice de um array? Não. O índice de um array, você acessa ele, uma das formas, tá? Vamos olhar pela forma mais simples. Eu abro o colchete e passo o índice aqui, certo? Certo. Então, por exemplo, um array ele começa no índice 0, certo? Então, se eu passar 0, quem que ele vai me retornar? Primeiro índice, 1. Se eu passar 2, quem que ele vai me retornar? O 10. O 10, porque 0, 1, 2. É. Mas o que acontece se eu passar 7 aqui? Vamos tentar? Não Eu vou fazer tem, o seguinte. Não tem 7. O que o JavaScript... Eu vou comentar esse fora aqui, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, e vou falar o seguinte, ó. Mostra no console para mim a posição 7 desse array. Quem que é a posição 7 desse array? Ninguém. Porque eu só vou ter a posição 6. E aí eu vou dar um node para undefined. Me retornou indefinido. Pô, não tem, indefinido. Não existe, né? No JavaScript aqui, inclusive, ele não está me retornando um erro, mas em outras linguagens, pode até te estourar um erro, que é um erro de quê? De out of boundaries, que é, pô, esse index ele não existe, sabe? Ele está fora aqui do escopo, né? Não existe esse index, ele pode retornar uma exceção. E aí, o que vai acontecer, então, se eu utilizar essa técnica que eu te falei aqui, que é, enquanto for menor que o meu array executa, ele vai executar 7 vezes. E aí, o que eu posso fazer? Você lembra que eu te falei que o for, ele é muito executado quando eu preciso controlar um index? Ou quando eu preciso controlar uma variável para eu saber em qual passo do for que eu estou? Aí, agora, eu vou chamar essa variável de índice, né? Porque a gente está trabalhando no contexto de array. E aí, eu vou mudar aqui, ó. Enquanto o índice for menor do que o tamanho do meu array, acrescenta mais no meu índice, né? E o meu índice começa com 0. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar o seguinte, ó. Então, printa, né, no meu console, printa aí no meu console, no índice, que for o valor do meu índice, que começa com 0, que eu falei aqui para ele que começa com 0. Uhum. Então, printa no console para mim o valor que é desse índice nesse array, que é o array de saldos. E ele vai fazer, ó, o valor é 0. Aí ele vai printar o que primeiro? 1. Legal. Aí ele vai falar, o valor do índice, que é 0, é menor do que o tamanho do array, que é 7? Então, ele vai executar, vai printar 1, e aí ele vai adicionar mais 1 nessa variável. Aí vai executar o for de novo. Qual que é o valor dessa variável índice agora? É 1, certo? Porque eu executei o mais aqui. Aí ele vai verificar. O valor dessa variável, que agora é 1, é menor do que o tamanho do meu array? É menor. Então, pega o valor desse variável. Você lembra que a gente falou, ó, como que eu acesso o índice? O índice. Abrindo colchete. Então, pega o valor dessa variável, que é 1, abre colchete, joga aqui dentro, acessa esse índice dentro de saldos. Vai pegar o 5. E aí ele vai falar, mostra no console o 5. Uhum. E aí, o que vai acontecer que você acha? Aqui. Vai percorrer todo, vai printar todos os valores. Todos os valores. Só que aí tem um macete. Olha que interessante. Ó, ele percorreu eles todos. Beleza. Mas suponhamos, porque aqui eu utilizei o menor. Suponhamos que eu, sem querer, coloquei a condição seguinte. Enquanto o índice for menor ou igual, você vai percorrer. E aí, o que vai acontecer? Ele vai printar um undefined aqui, tá vendo? Depois, lá no final, né? No final. Por que ele fez isso? Você sabe me dizer? Não. Por quê? Como a minha condição aqui agora é igual, você vai falar, ó, enquanto o índice for menor ou igual ao tamanho do meu array, ou seja, o índice ele começa com 0. Então, ele vai percorrer até o índice 6, e aí ele vai percorrer certo, porque a minha condição era menor. Mas se eu botar igual, ele vai falar, ó, enquanto for menor ou igual, ou seja, quando esse índice for 7, ele ainda vai percorrer uma vez. E aí ele vai tentar acessar o índice 7 aqui. Só que o índice 7... É o undefined.
Não existe. Aí ele retorna undefined. Por isso que esse é um macete muito interessante para você lembrar na prática, quando você estiver trabalhando, acessando o índice diretamente de arrays, de listas, é de você se atentar muito bem a essa condição aqui. Essa condição, ela tem que ser a condição ideal para você acessar o quê? Os valores corretos do índice do seu array ou da sua lista. Sacou? Então, esse é o for. E geralmente, como que a gente utiliza esse for? E aqui a gente está utilizando dinamicamente. Então, olha que interessante. A importância de você utilizar, né, expressões dinâmicas. Você lembra que eu te falei que esse array, ele pode ser qualquer tamanho e ele vai ser aplicado à minha condição. Por quê? Porque eu estou usando uma propriedade para validar o tamanho dele. Então, não importa se ele tiver 2 itens ou se ele tiver 1000 itens. Concorda? Uhum. Não importa. Por quê? A minha condição, ela está baseada no tamanho do meu array. Então, o que eu estou falando é o seguinte, independente do tamanho do meu array, você vai executar esse laço enquanto o índice for menor do que o tamanho dele. Se Aham. for 1 ou se for 1000, ele vai executar enquanto essa expressão for verdadeira. E Top. aí, ó, olha que legal. Eu vou... Olha para você ver na prática como que ele faz aqui dentro. Ó, o for ele faz por baixo dos panos. Eu vou dar um console log nessa expressão. Ó, no valor dessa expressão. O que, que eu vou fazer? Ó, console.log índice menor do que tamanho de array. Tá? Então eu vou vir aqui e vou executar. Ó. O que, que ele fez? True, true, true. Por quê? Ele é a mesma coisa que ele faz. Ele executou 4 vezes, porque ele executou o bloco. E aí, ó, das 4 vezes que ele entrou dentro desse bloco, era true. Na quinta vez que ele foi tentar entrar, essa condição deu false, certo? E aí, o que, que ele fez? Eu vou ter que colocar de fora para você ver, porque primeiro ele executa o bloco e depois ele evalua. E aí, quando é falso, ele nem entra. Mas se eu pegasse, por exemplo, o que, que ele faz por fora é o seguinte, ó. Esse índice que agora é valor 7, Uhum. né? Ele é menor do que o tamanho do meu array? Vou dar um console nisso aqui, ó. Ele colocou false, tá vendo? Ó, false. E aí é isso que o for faz. O for, ele evalua essa expressão. Ah, tá. E aí essa expressão, ela sempre vai ser true aqui dentro, porque ele só executa caso essa expressão for verdadeira. Então ele evaluou, foi falso, então sempre vai ser true aqui dentro. Mas aí, de fora, na prática, o que ele fez foi, ele executou essa função. Da mesma forma que você vier aqui, ó, e você pode vir aqui no console de fora e falar o seguinte, ó, 10 é menor do que 7? Ele vai evaluar, o console aqui, ó, vai evaluar e vai te retornar, ó. False, tá vendo? É a mesma Uhum. coisa, o for, ele faz a mesma coisa, ele vem aqui, ele executa isso aqui vai retornar para ele false ou Vou true, ver. e a É, partir disso, ele executa esse bloco baseado no que essa condição me retornou. topíssimo, cara. Ficou claro? Deu para entender? Deu sim, agora sim. Boa. Então esse é o for. E aí, o que eu vou te mostrar agora é que a gente tem outros loops, né? Outros tipos de laços que eles podem ser muito interessantes também para outros contextos. Então o for, ele é importante ou ele é muito bom para quando eu preciso dessa variável aqui. Quando eu quero, sei lá, eu quero saber qual o passo, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, às vezes eu quero montar um relatório, então eu preciso dessa variável, porque eu quero vir aqui nesse relatório e falar o seguinte, ó, índice, vou colocar aqui o valor do índice, certo? Uhum. Aqui eu vou fazer uma concatenação, mais saldo, vou botar um espaço aqui, suponhamos que eu estou montando relatório. Valor do saldo, aqui vai ser o
vou pegar o quê? Dentro dos saldos, certo? Eu vou criar uma variável aqui dentro, tá? Do bloco. Beleza. Eu vou criar uma variável aqui que vai chamar saldo. Então, quem que é esse saldo? Esse saldo é lá dentro de saldos, no índice que eu estou inteirando. E aí quando eu preciso desse índice, nesse caso, eu vou pegar e vou falar assim, ó. Pega o saldo para mim, utilizando esse índice. Só que eu quero saber também no meu relatório qual índice que é para cada saldo. Então, ele vai me mostrar saldo 0, ó, índice 0, saldo X. Então, vou botar aqui, ó, 5. E aí, agora eu vou executar. Ó, para o índice 0, o saldo é 1. Para o índice 1, o saldo é 2. Eu precisei desse valor. Então, quando eu uso saldo, é quando eu preciso desse valor. E aí, eu vou te mostrar agora mais para frente outros tipos de loops, que é quando você não precisa desse valor. Você não quer controlar esse índice. Você quer iterar sobre uma lista ou iterar sobre uma condição e você não precisa controlar o índice. E aí, nós vamos aprender sobre os outros laços.